dentro das igrejas. Muitos de vocês passaram por várias igrejas, alguns passaram por apenas algumas, mas o fato é que a maioria das pessoas que eu conheço, que tem um histórico já de igreja, são feridas. Elas passaram por alguma situação, por algum problema ou por diversas coisas que feriram a alma delas. E muitas vezes, nem só situações ou coisas, mas também ensinamentos que deixaram o nosso coração endurecido para a verdade, que deixaram a nossa mente cauterizada, de forma que a gente não consegue mais enxergar com simplicidade. A gente sempre tenta no viés da teologia que a gente aprendeu, o que nos limita bastante. Então, eu tenho dito para as pessoas que a missão que Deus me deu na Terra não é mais de ensinar nada para ninguém, mas é de desensinar. Porque se você simplesmente desaprender as coisas que você aprendeu errado, você já vai voar. Percebe isso? Se você só tirar o peso dos erros que você aprendeu, você já vai ficar leve para viver muito bem. E eu não sou contra ensinamentos, mas eu sei que tem coisas que precisam ser desconstruídas em nós. E eu comecei esse processo no ano de 2014. De 2013 para 2014. Domingo a gente conversava lá em casa, eu disse, meu Deus, eu quero ter um compromisso com a verdade, com a revelação da verdade. E nesse compromisso com a revelação da verdade, tudo foi se abrindo no meu caminho. Eu fui enxergando, fui vendo, fui percebendo. Então você não precisa estar aqui para... Escuta uma coisa, se você quiser encontrar Deus, não procure por Deus. Procure pela verdade. Porque se você encontrar a verdade, então você terá encontrado Deus. Mas se você ficar procurando por Deus, você vai encontrar o Deus dos espíritas, vai encontrar o Deus dos católicos, vai encontrar o Deus dos evangélicos, vai encontrar cada um com a sua figura. E nenhum deles é o Deus real. O Deus real se encontra na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e também sou a verdade. Diga aleluia. Então nós temos que ter o coração aberto para a verdade, mesmo que ela venha nos ferir. Mesmo que ela venha doer. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a oração. Você é uma pessoa de oração? É legal que quando eu faço essa pergunta, dá uma pontadinha no coração de algumas pessoas. E ela pensa assim, nossa, eu não sei se eu sou uma pessoa de oração, acho que eu não sou. Mas nós temos um ensinamento hoje que vai acalmar o seu coração e você vai entender o que é a verdade da oração. Orem continuamente. Essa aqui é a versão NVI, na versão internacional. Se você quiser saber qual é a versão mais próxima do original, que já foi traduzida no mundo, é a versão ARA. Orai sem cessar. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu fiquei preocupado. Porque eu disse assim, se orar é eu estar falando com Deus, e de preferência com um som, uma música tocando e alguém ministrando junto, então como eu vou orar sem cessar? A não ser que Deus me permita, que eu não tenha mais compromisso com nada. Mas se você é uma pessoa que tem um trabalho, como que você cumpre isso aqui? Sem parar, sem cessar. Se você é uma pessoa que tem uma família, como é que você cumpre isso aqui? Se você é uma pessoa que tem qualquer compromisso na vida, qual é a possibilidade de você então orar sem cessar? E aí eu disse, meu Deus, se é possível, como Paulo está dizendo aqui, a oração sem cessar, se realmente existe alguma possibilidade de que algum ser humano na Terra possa orar sem stop, sem pause, então oração não é o que eu penso. Então oração não pode ser o que eu penso que seja. Ok? Então vamos lá, nós estamos falando sobre oração. Eu preciso que você entenda isso porque a oração, ela é a respiração da vida cristã. É impossível você ter uma comunhão com Deus sem oração. Então quando nós pregamos a graça, nós não pregamos para que você pare de orar. Pelo contrário. Mas é para que a sua oração, ela não seja uma oração de um momento marcado, mas seja uma oração que não para, seja uma oração que não cessa. Porém, mais uma vez, na sua cabeça, oração é falar. Na sua cabeça, oração é um horário marcado. Fundo musical tocando. Você ajoelhado, suplicando. E etc. E etc. Então, pastor Leandro, o que é orar? Então, orar não tem nada a ver com falar. Falar é uma das orações possíveis. Falar é uma das formas possíveis de orar. Mas você pode orar de variadas formas. Teve um pastor que ele foi até Israel. E ele viu os judeus na frente do Muro das Lamentações. E eles faziam movimentos do tipo assim, sem falar uma palavra. Outros faziam movimentos só para o lado aqui, sem falar uma palavra. Então esse pastor foi até esse judeu e falou assim, por que vocês ficam se movimentando para lá e para cá e nem oram? E eles responderam assim, o problema de vocês protestantes é que vocês acreditam que oração é falar.
enquanto nós aprendemos há muito tempo que até o corpo ora. Oração tem a ver com uma constante de alma, com uma constante dentro do seu ser, dentro do seu coração. Oração tem a ver com ver, ouvir e enxergar dentro da sua alma. Você quer saber como é que o pastor Leandro ora? O pastor Leandro também ora falando, quando dá vontade. Mas o pastor Leandro também ora somente fechando os olhos e vendo, quando dá vontade. Mas o pastor Leandro também ora enquanto ele está na rua, observando as pessoas. É uma constante de alma. Um paradigma tem que ser quebrado dentro do seu coração. Quando eu oro e eu preciso que algo aconteça, eu não saio da minha oração sem ter visto acontecer. Me acompanha? Quando eu oro, por exemplo, este culto aqui, agora, está acontecendo pela terceira vez. Porque ele já aconteceu 2 vezes dentro de mim. E é por isso que eu sei, tenho certeza no meu coração que você vai sair daqui hoje transformado e tocado. Porque eu vi. Olha Jesus aí. Jesus falou assim: em verdade eu digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Olha, lembra que eu disse para você na semana passada que Jesus não tinha poder? Ele está dizendo isso aqui. Quem tinha poder não era Jesus, era o Cristo que habitava Jesus. Ok? Jesus era fraco, tinha fome, tinha sede, mas ele tinha Cristo dentro dele, que movimentava o céu na terra. Então ele fala assim: o filho não pode fazer nada de si mesmo. Eu de mim mesmo nada posso, senão somente aquilo que ele vir. Senão somente aquilo que ele enxergar o Pai fazer antes, porque tudo que este fizer, aí semelhantemente eu vou manifestar aqui na terra. Jesus nunca curou um cego. Jesus só avisava o cego que ele estava curado. Porque ele já tinha visto. Você tem que parar de tentar fazer as coisas, amigo. Elas têm que acontecer primeiro dentro de você, na sua oração. É por isso que é tão importante o que está acontecendo dentro da sua alma. Lembra? Nós somos uma trindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são. O que significa que você tem um corpo, uma alma e um espírito, ok? Então, o seu corpo é essa parte que você consegue tocar, consegue ver. É a parte material. O seu espírito é a parte Deus dentro de você. É a parte divina dentro de você. Como você aprendeu já semana passada. Quem faltou, perdeu. Mas é a parte divina dentro de você. É a fagulha do espírito. É o sopro que ele deu lá em Adão. É ele mesmo habitando sua alma. Ele mesmo habitando dentro de você. É a parte que se conecta com a verdade absoluta, que mora em você. É o diamante que precisa ser lapidado para que você encontre o brilho. Ok, esse é o seu espírito, mas a gente ainda não falou da alma. A alma é a sua mente. A alma é a sua mentalidade, é o que está passando na sua cabeça constantemente, o tempo todo. Isso é a alma. É por isso que a Bíblia nunca falou sobre converter espírito, porque o espírito já é perfeito, mas ela fala sobre converter a alma. É por isso que a Bíblia nunca falou sobre salvação do espírito e nem salvação do corpo, mas sobre salvação da alma, que é a salvação da mente. Ou seja, algo precisa acontecer na sua mente para que você seja salvo. Mas salvo de quê? Você está achando que eu estou falando sobre o inferno? Eu não estou falando sobre o inferno. Eu estou falando do inferno que você criou aqui agora na sua vida. Porque Jesus não veio para te salvar do inferno para o que você vai. Ele veio te salvar do inferno que você é. Se você for salvo do inferno que você é, não há inferno para onde ir. Eu fui longe demais. Eu preciso da ajuda de Deus aqui, do Espírito. Olha só. Então ele fala sobre salvação da alma, uma constante da alma. O que passava constantemente pela alma de Jesus. Percebe? O que passa constantemente na sua alma? O que te ensinaram. É aí que entra a minha missão. Porque provavelmente o que passa constantemente na sua alma é que você é um pecador miserável que não merece nada. Eu sei o que você aprendeu na igreja. Provavelmente passa na sua alma que você não merece. Você precisa performar para Deus ver se você merece. O seu Deus tem síndrome do Papai Noel. Ele observa o seu comportamento para depois ver se você merece ganhar o presentinho. Então você precisa ser salvo na sua alma, do que passa na sua cabeça constantemente, do que passa no seu coração constantemente. É o pensamento por trás do pensamento, por trás do pensamento. Não é simplesmente o pensamento que você enxerga facilmente, é o que está no subconsciente. É o que está atrás dos primeiros pensamentos. É o pensamento responsável por derivar todos os seus pensamentos. Esse é o que domina você. E quando você vai para esse pensamento responsável, que faz derivar todos os outros pensamentos, só podem existir 2: medo ou amor. Não, pastor, eu também posso sentir raiva. A raiva provavelmente deriva do medo, porque de repente alguém te xingou e você acha que você simplesmente tem raiva, mas não é só isso. Você tem medo daquela pessoa não te respeitar mais e as pessoas ao redor não te respeitarem mais, então você sente raiva.
Por causa do medo. Não, pastor, eu senti vergonha. A vergonha também deriva do medo. Porque quando você faz alguma coisa que te envergonha, você fica com medo da visão que as pessoas terão sobre você. Então o problema central não é a vergonha, mas é o medo. Da mesma forma, quando você tem um ato de coragem, ele deriva do amor. Seja o amor a uma nação, seja o amor a uma visão, seja o amor a qualquer coisa que seja, mas ele deriva do amor. É o pensamento por trás do pensamento, por trás do pensamento. Então o que passava constantemente na alma de Jesus e o que passa constantemente na sua alma. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Porque se você for curado no fundo da sua alma, então só vão derivar pensamentos do amor. Eu não disse só pensamentos positivos. Você achou que o pastor Leandro era coach? Te enganei. Porque às vezes o amor também prevê o negativo. O mundo precisa de pessoas que amem o suficiente para enxergar até o que é ruim. Esse é meu chamado. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Acima de tudo, eu faço votos pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. Assim como. Você sabe o que quer dizer assim como? Assim como é ligação. Assim como é condicionamento. Assim como é conexão entre uma coisa e outra. Assim como é interdependência. Uma coisa conecta e liga a outra. Quando uma coisa é, a outra também é. Assim como quer dizer que quando uma coisa não é, a outra também não é. Acompanhou? Então, assim como a sua alma vai bem, boa saúde e tudo corra bem. Domingo eu fiz um comentário aqui no fim do culto que as pessoas levaram até mais à frente do que a própria pregação. De tão importante que é. Que é o seguinte. Eu conheço uma pessoa que tem um problema grave de coluna. Eu não vou citar o nome. Que os médicos não conseguem identificar o motivo. O único motivo que foi encontrado, possivelmente, é uma somatização. O que é uma somatização, pastor Leandro? Eu te explico. É quando algo está profundamente na mente de uma pessoa, na alma, no psicológico dela. E aí o corpo reflete. Esse rapaz sofreu bullying na sua infância e adolescência inteira, praticamente. Então, na sua alma ele pensava que ele era ruim, que ele era o pior, que ele era feio. Então, o corpo respondeu colocando a cerviz dele constantemente baixo. E ele ganhou um problema de coluna. Leia lá, percebe? Então, por outro lado, eu conheço também uma outra pessoa que tinha problemas respiratórios, como asma e seus derivados. E essa pessoa colocou no seu coração que ela é curada. E não virou negacionista. Continuou se cuidando, continuou fazendo tudo certinho, com os médicos, com remédios, etc, etc, tomando todos os cuidados que ela deveria tomar, sabendo das sensações que ela tinha, sabendo das dores que ela sentia, sabendo das dificuldades que ela tinha, mas ela colocou algo dentro dela. Jesus levou todas as minhas dores, feridas e doenças. Ele levou. Os meus sintomas não querem dizer nada, eles são apenas para eu cuidar, mas eu sou curada. Então, apareceu de repente na casa dela um gato. E só uma pessoa asmática que tem alergia a gato sabe o problema que isso é. Ela amou esse gato, se apaixonou por esse gato e começou a se encontrar com esse gato escondida. De vez em quando o gato a visitava e ela falou, vou adotar esse gato. E depois que ela adotou o gato, ela ficou curada. E ela foi descobrir depois que há possibilidades, não estou dando aqui uma diretriz, ok? Há possibilidades de pessoas com asma que adotarem gatos ficarem curadas por criar imunidade. Ela descobriu depois. Mas o fato é que o subconsciente dela trabalhou em favor dela, por causa de uma decisão de alma. Você não tem noção do poder do seu subconsciente. Você não tem noção. Pastor, isso é antibíblico! A alma é o consciente e o inconsciente. É só disso que a Bíblia está falando. Simples assim. Você não sabe o poder do subconsciente, porque tudo que passou pela sua vida, todas as informações que você já leu, tudo que você já assistiu, tudo que já te ensinaram um dia, tudo que seus professores falaram, que seus pais falaram, que você ouviu sem prestar atenção, tudo isso ficou gravado no seu subconsciente. O seu consciente pode não se lembrar, mas está tudo gravado em algum lugar dentro de você. Então, se você decide ser dirigido em uma mentalidade em Cristo, se você decide no seu coração por uma mentalidade verdadeira em Cristo, em saúde, em paz, em bem, com saúde de alma, tudo vai trabalhar ao seu favor. E sem querer você vai encontrar soluções. Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus ele estava orando. Porque Jesus gostava de orar. E sabe o que é interessante? Jesus sempre orava sozinho. Ele simplesmente não orava nem com seus discípulos. Você pode procurar e você vai ver que Jesus, mesmo quando ele chama os discípulos, ele se afasta dos discípulos e vai orar só, toda vez, à parte. Sozinho. E você também vai perceber que se você procurar na Bíblia, não existe ministério de intercessão. Procura lá. Nós criamos ministério de intercessão para que as pessoas orassem por nós, para que a gente não ore. Então Jesus estava orando em determinado lugar. Aí quando ele terminou, provavelmente eu consigo imaginar a cena, um dos discípulos atrás de uma moita, observando Jesus. Que ele está indo orar sozinho. Eu queria saber o que ele está orando. Eu queria saber como é que ele faz, como é que ele ora. Porque talvez aí esteja o segredo dele. Então ele disse, Senhor, ensina-nos a orar. Psiu, psiu.
Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia pedir para ele me ensinar a curar os enfermos. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia falar para ele como faz para andar nas águas. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia perguntar como é que faz para acalmar a tempestade e o vento. Mas os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar nada para eles a não ser isso. Foi a única coisa que eles pediram um dia para Jesus ensinar. Nos ensina como que ora. Porque eles entenderam que o segredo de Jesus estava na forma como ele orava. E Jesus respondeu. Ele conta um pouquinho da oração do Pai Nosso e ele fala assim, vou dar uma parábola. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe para que servem as parábolas. Não vou explicar agora porque não tem tempo. Mas versículo 5. Fica tranquilo porque a pregação é conclusiva em si. Você não vai ficar perdendo nada. Então, ele disse, suponham que eu tenha criado um mundo, um universo. Vocês têm um amigo. Ok. Algumas pessoas chamam esse amigo de Deus. Outras pessoas chamam esse amigo de universo. Outras pessoas chamam esse amigo de energias. Mas suponham que vocês tenham esse amigo. E aí você recorra a ele em um horário, em um momento que nenhum amigo ajuda. À meia-noite. E aí você diga, Deus, universo, energia, ou qualquer outra coisa que você queira chamar. Eu tenho a continuação, você acha que eu sou bobo? Empreste-me 3 pães. Olha só, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. Então você foi pedir uma ajuda. E o que estiver dentro, este amigo responda assim, não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos já estão deitados comigo. Eu não posso me levantar agora para te dar o que você me pede. Psiu. Você já orou e não foi respondido? Ora. Eu não serei um Sherlock Holmes. Se eu souber que você já orou e não foi respondido. E Jesus estava contando uma parábola justamente sobre isso. Quando você ora e não é respondido, não tem resposta. O que acontece aqui? Versículo 8, eu digo, Jesus diz assim, ó, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar pão para o seu amigo, por causa da importunação, ele lhe dará tudo o que precisar. Pastor Leandro está dizendo que eu tenho que importunar a Deus. Calma, isso é uma parábola. Entende? Uma parábola é uma forma diferente de contar uma verdade. Verdades escondidas. Então preste atenção. Jesus está falando da importunação como sendo a constância da sua alma. O que está batendo constantemente na sua alma. Por causa da constância de alma, ele disse, lhes dará tudo o que pede. Por isso eu digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Agora olha a continuação, que fantástico. Versículo 11. Qual é o pai entre vocês que se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Qual é o pai, preste atenção no que Jesus está ensinando. Qual é o pai que se o filho pedir peixe, ele vai dar cobra? Jesus está dando mais um ensinamento aqui fantástico. Ele está dizendo que seja lá o que você coloque como constância da sua alma, a isso o pai atenderá. Glória a Deus, mas é preocupante. Porque o que é que está constantemente na sua alma? Por isso que precisamos de salvação de alma. Jesus chama de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Não é que Deus seja tapado, mas a resposta dele é exatamente conforme o seu pedido. Então preste atenção, preste atenção. Vou fazer uma oração aqui, tá? Deus, eu quero muito ficar curado. Ok, fiz uma oração. Deus, eu quero muito ficar curado. Qual que é a resposta de Deus? Ok, filho, você quer. Então, que se manifeste isso. Que você queira ficar curado. Pai, eu quero muito enriquecer. Sim, filho. Então, você quer. Porque qual é o pai que se o filho pedir peixe, lhe dará uma serpente? Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, a gente vai voltar aqui, ok? Mas e não duvidar em seu coração, e aí esse não duvidar em seu coração perturba qualquer alma. Porque eu sei que às vezes você vai orar, e você ora pensando assim, será que eu não estou duvidando da minha oração? Só que duvidar, ninguém te ensinou. Duvidar não tem nada a ver com não crer. Não, pastor Leandro, não. Pode até parecer que sim, mas não. Duvidar quer dizer não estar decidido por uma coisa. Preste atenção. Abraão, quando recebeu a promessa junto com Sara que ele seria pai aos seus 100 anos de idade e Sara aos seus 90, duvidou. Ele riu e a Sara também riu e disseram jamais. E depois de ter duvidado, Abraão foi, passou na Marisa, comprou uma lingerie e 9 meses depois Sara estava dando um filho. Abraão não creu, mas ele estava decidido por uma coisa. Duvidar é não estar decidido por uma coisa, não é não crer. Tá tudo bem quando você não consegue crer. Deus sabe seu limite. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Tiago 1, 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e eu sei que bastante gente tem, peça a Deus, que a todos dá livremente. A todos. Ou só os crentes? Ou só os que vão à escola dominical? A todos, livremente. Oh, Jesus amado.
Eu continuo, tem aqui. A todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ok. Então você tem falta de sabedoria. Aí de repente você olha para o pastor Leandro e fala assim: eu queria ter a sabedoria que o pastor Leandro tem. Eu queria ter a sabedoria que o pastor Rafael tem. Eu queria ter a sabedoria que o Jonatas tem. Eu queria ter a sabedoria que a Amanda tem. Ei, só precisa fazer uma coisa. Peça. Agora ele diz, com fé e não duvidando. Ai, meu Deus, e agora como é que eu faço? Peça com fé, não duvidando, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então você fala assim: se eu não crer, eu não vou receber. Agora o versículo 7. Não pense tal homem que receberá tal coisa do Senhor. 8. É alguém que tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Ele explica. Aquele que faz duvidando é alguém que tem a mente dividida. Ele não está focado. No momento que você tiver um foco no seu coração, Deus vai manifestar na sua vida isso. O versículo 24 de Marcos capítulo 11 diz: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Enquanto eu estou pregando para você, eu sei que está nascendo fé no seu coração. Fé sólida. Não é fé dogmática, que alguém diz que você tem que crer. É fé de um coração tornando-se consciente, de uma abertura de mente acontecendo na sua alma. E o que está acontecendo com você, a abertura que Deus está gerando na sua alma, é progressiva, nunca mais volta. Uma vez que uma alma se abre para a verdade, não tem mais volta, você vai progredir. O versículo 24, Jesus diz então: portanto eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Preste atenção, é por isso que você não faz mais uma oração de eu quero. Porque quem diz eu quero, crê que ainda não recebeu. Quem diz eu desejo, crê que ainda não recebeu. As pessoas são contra, Amanda. Amanda, as pessoas não entendem. Quando elas ouvem alguém pregar assim, alguém falar assim, elas pensam assim: isso é um evangelho de prosperidade, de teologia de prosperidade. As pessoas fecharam o próprio coração para viver em progresso de alma. Eu espero que todas as feridas que te geraram com teologias sejam curadas em nome de Jesus. Você nasceu para criar a sua realidade. Se você quiser ser próspero, você assim será. Se você quiser ser uma pessoa que vai influenciar almas e vidas, você assim será. Você não está aqui para descobrir propósito nenhum. Você está aqui para criar propósitos e vivê-los. Enquanto você ficar no seu coração dizendo assim: eu tenho que descobrir meu propósito, tenho que descobrir meu chamado, você não vai descobrir nunca. Porque Deus não carimbou nenhuma ficha dizendo você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. Ele diz: peçam conforme a vontade do coração de vocês e assim sucederá. É por isso que eu nunca mais fiz uma oração de desejo, de eu quero. Todas as vezes que eu fui orar, eu vivi a experiência do que eu desejo. E depois de ter vivido, eu falei: obrigado. Nos últimos anos eu estabeleci alguns alvos para minha vida. Fiz checklists e cada coisa que eu vi se manifestou. Cada coisa que eu vi, como Jesus disse, o filho de si mesmo não pode fazer nada. Ele só pode ver o que ele vê primeiro o Pai fazer. E hoje eu quero te convidar aqui para que você tenha uma direção de espírito nessa oração que nós vamos fazer. Porque você sabe o que você mais precisa. Você sabe o que você mais precisa. Você sabe. E eu quero que você veja isso hoje. E nós vamos ver isto hoje. Algumas pessoas precisam urgentemente conhecer a verdade. Algumas pessoas precisam urgentemente enxergar-se curadas de corpo e de alma. Algumas pessoas precisam urgentemente se ver perdoadoras, porque não conseguem perdoar. Mas hoje você pode ver isso aqui. E se você fizer conforme nós ensinamos aqui para você agora, eu não tenho dúvida no meu coração que assim sucederá como Jesus falou. Seja lá o que você tenha no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não responde nenhuma oração que não seja de verdade. Não peça para ser missionário se você não quer isso de alma. Essa oração nunca vai ser respondida. Não peça para ser quebrantado se você não quer isso de alma. Nunca vai ser respondido. Mas aquilo que você quer de alma, ore sobre isso. Veja, enxergue para que você possa viver isto. Espírito de Deus, essas pessoas aqui reunidas, como nós dissemos aqui no começo, talvez aprenderam tantas teologias tortas, talvez aprenderam tanta coisa que poluiu a alma e a visão delas. Mas o Senhor levantou pessoas
Eu não estou falando só de mim aqui, não. Eu estou falando também do pastor Rafael. Eu estou falando de colunas de pessoas, do Jonatas, da Amanda, da Gabi, do Léo. Eu estou falando de pessoas da Ilma, de várias pessoas que estão aqui suportando este ministério. Porque elas também querem ver mais pessoas sendo curadas na sua alma. Porque nós sabemos que quando isso acontecer, então transformações reais começarão. Então avivamentos verdadeiros florescerão. Eu não sei o que você está vendo agora. Eu não sei o que você está orando agora. E nem me interessa, nem me importa. O que eu quero ver agora eu vou orar. O que eu quero ver agora eu vou ver. E eu quero ver a experiência do avivamento. E é isso que eu vou ver exatamente agora. É isso que eu vou ver exatamente agora. É isso que eu estou vendo exatamente agora. Obrigado, meu Pai, pelo avivamento se manifestando. Não é só sobre palavras, não. Se você não souber falar, não tem problema. Mas veja, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu concordo com a tua oração, querido. Eu concordo com a tua oração, minha irmã. Eu concordo com a sua visão. Porque o que dois concordarem na terra será ligado no céu. O que dois concordarem acerca de qualquer coisa na terra será ligado no céu. Vamos fazer uma corrente de concordância aqui neste lugar. Vamos fazer uma corrente de concordância aqui nesse lugar, meu querido. Vamos fazer uma corrente entre todos nós aqui. Entre todos nós aqui. Nós estamos em um só Espírito. Estamos em uma só palavra, em uma só fé. Estamos sob a mesma autoridade. Estamos sob o mesmo poder. Estamos sob o mesmo poder. Eu posso perceber a glória de Deus se manifestando. Sim. Sim, eu posso perceber a unção de Deus se manifestando para curar. Sim. Eu posso perceber a unção de Deus se manifestando para abrir caminhos. Caminhos estão abertos agora. Sim, sim. Eu posso perceber o Espírito colocando na sua boca as palavras. Eu posso perceber o Espírito guiando você, dirigindo você nessa decisão. Sim. Aleluia. Obrigado, Espírito. Vamos aplaudir a Ele que é digno de toda honra. Deixa eu te contar uma coisa. Não espera chegar terça-feira para você fazer isso de novo. Faz isso todo dia. Faz isso todo dia na sua casa. Faz isso todo dia quando você estiver pegando o seu ônibus ou no seu carro. Veja, enxergue, comece a viver aquilo que você vê. Porque o filho não pode nada de si mesmo. Ele precisa ver o pai fazer para então ele somente manifestar. Amém. Aplauda ele mais uma vez. Eu fico muito feliz. Minha alma se regozija dentro de mim. Quando eu percebo que este conhecimento, essa percepção, essa epignose, essa revelação está se revelando dentro de você. Ai, cara, que demais. Dá para perceber seus olhos brilhando. Isso é fé. A fé é a prova das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Ela é como a paixão. A fé parece a paixão. Aquele monte de borboleta no estômago. A paixão não é meio maluca? A coisa nem aconteceu ainda, mas você já sente. A fé é igual. A outra pessoa, olha só, olha o que a paixão faz. Ela faz o seguinte, olha que da hora. Quando a pessoa se apaixona, a pessoa por quem ela tá apaixonada tá nem aí pra ela. Mas se essa pessoa cumprimentar ela, fala, por que me cumprimentou? Tem alguma coisa aí. A paixão faz você começar a criar coisas que nem existem. A fé é igual. Ela é capaz de criar coisas que ainda não existem. Com a diferença que a fé realmente manifesta, ela é sólida. Diga glória a Deus.